Olá, queridos, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui juntos com vocês na sala de oração. Eu quero, logo de início, agradecer você nos permitir estar mais uma vez dentro da sua casa. É muito bom estarmos juntos. E nós estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Você sabe que este culto que temos preparado aqui de forma online, ele existe para alcançar principalmente aquelas pessoas que não podem se deslocar, não podem sair de suas casas e participar de um culto presencial. Diante desse contexto que nós estamos vivendo, da Covid, da pandemia, algumas pessoas realmente ainda não se sentem seguras de ir para uma igreja. Você sabe que a maioria das nossas igrejas aqui na nossa região, as portas já estão abertas, nós temos os critérios para atender os cultos, mas as portas estão abertas e alguns ainda não se sentem seguros e alguns não podem estar nas igrejas. Por isso, nós continuamos com o nosso culto aqui. E fico feliz que você esteja com a gente. Bem, eu quero aproveitar primeiro este momento para fazer um anúncio para você. Fazer uma propaganda de um evento que teremos neste próximo sábado. Você vai receber ainda mais informações, os pastores estão divulgando quando tudo vai acontecer. Nós teremos uma vigília, próximo sábado, dia 22, a partir das 18 horas, teremos uma pequena vigília. E o tema será o Espírito Santo e o tempo do fim. Você está sendo convidado a participar conosco. Vai ser uma vigília também virtual, online, e você vai poder entrar nos recursos tecnológicos e participar conosco desta live. Nós teremos a presença do pastor Michelson Borges, o pastor Gilson Brito, teremos música especial, momentos de oração. Tenho certeza que este programa vai ajudar você. Venha participar conosco dessa nossa vigília. Deixa eu recapitular aquilo que nós já falamos nesta série de 3 sermões sobre o Espírito Santo. Primeiro, você se lembra, nós falamos que o Espírito Santo foi prometido. Na verdade, a Bíblia fala que Deus nos deu 2 presentes. Você se lembra? Falamos isso aqui na quarta-feira passada. O primeiro presente é o presente do perdão. Toda a raça humana, todos os seres humanos, não importam onde eles vivam, não importa o que façam, não importa a sua etnia, não importa nada. Todos os seres humanos precisam de perdão. E esse presente de Deus foi oferecido na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. É o presente da salvação. O outro presente que mencionamos aqui é o presente da bondade. O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano tem lá no íntimo a vontade de ser bom. Mas ele não consegue fazer isso em suas próprias forças. Ele precisa de um poder que está fora dele. E esse presente foi oferecido a nós através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e habita a nossa vida, então ele produz os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Bem, você sabe, aquilo que eu não consigo, por causa da minha natureza pecadora, isso é possível através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Esses são os 2 presentes. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Quando a gente recebe um presente, geralmente o presente ele vem numa caixa, num embrulho bonito. E o que é que você faz quando recebe um presente? Você imediatamente abre a caixa, abre, às vezes estraga aquele embrulho bonito para ver o conteúdo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu quero abrir com você a palavra de Deus.
e nós vamos conhecer um pouco mais do Espírito Santo. Sabe, existe muita controvérsia a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem ele é? Na verdade, quando a gente estuda sobre o Espírito Santo, existem 3 coisas que eu considero importantes que nós precisamos saber a respeito do Espírito Santo. Quem ele é, a sua pessoa, o que ele faz, a sua obra, e como ele atua na vida dos crentes, os dons espirituais. Na semana passada, eu falei aqui sobre a promessa do Espírito. O Espírito Santo foi prometido, Jesus Cristo, ele fala sobre o Espírito Santo, ele promete o Espírito Santo aos discípulos da sua igreja, e esta promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito. Quem é o Espírito? Bem, quero convidar você a tomar a sua Bíblia onde você está. Na verdade, eu queria dizer uma coisa para você, meu querido amigo, que é muito importante. Pegue a sua Bíblia. Eu vou falar muitas coisas aqui, muitas coisas sobre o Espírito Santo. Como eu já disse, o Espírito Santo, o estudo do Espírito Santo é uma coisa controversa. Há muitos pensamentos sobre isso, mas aqui nós não vamos falar sobre o que as pessoas dizem sobre o Espírito Santo, mas o que a palavra de Deus fala sobre ele, o que Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia. Eu quero começar lendo 2 passagens da Bíblia. A primeira está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16. Capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você leu aí na sua Bíblia? Você ouviu? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Anote esta palavra, Consolador. O outro texto que eu quero ler com você é 1 João, capítulo 2, o versículo 1. São 2 textos conhecidos. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você viu? Nós temos 2 passagens. A primeira, Jesus Cristo se refere à pessoa do Espírito Santo, ele diz, ele enviará outro Consolador. O outro verso está falando de Jesus Cristo, que é o nosso advogado junto ao Pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. As 2 palavras, na língua original, tanto Consolador quanto a palavra advogado, é a mesma palavra. É a palavra Paracletos. Paracletos. E aí você pergunta, por que na Bíblia, em um lugar, a tradução é Consolador e no outro lugar é advogado? Sabe por quê? Porque a palavra Paracletos, a palavra grega Paracletos, ela não tem na língua portuguesa uma tradução perfeita. E então, o tradutor da Bíblia, ele escolhe a palavra que está dentro do seu contexto. Mas, na verdade, o que acontece? Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo é o nosso advogado, é o advogado de Cristo junto a nós. Vou repetir. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo é o advogado de Cristo junto de nós. Entendeu isso? Mas a pergunta continua: quem é o Espírito Santo? Primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Entendeu? O Espírito Santo é uma pessoa. Claro que eu sei que há muitas pessoas que não conseguem entender isso.
não é? Que o Espírito Santo é uma pessoa, que é uma personalidade, é um ser pessoal. Como é que é isso, pastor? Geralmente, a gente tem facilidade de entender o Pai e o Filho como uma pessoa. A gente fecha os olhos, até consegue visualizar isso, porque a gente consegue, e a gente tem, na nossa experiência, a presença do Pai, a pessoa do Pai, e também temos a pessoa do Filho. Mas o Espírito Santo, isso é mais difícil, não é? Vamos explicar. O termo Espírito já traz bastante problemas para nós, porque todas as vezes que a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa numa coisa misteriosa, né? Invisível, secreta. E por isso mesmo, a gente tem dificuldade de entender o Espírito Santo como uma pessoa. A gente sempre relaciona uma pessoa com algo palpável e visível. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa não é necessariamente alguém que você pode tocar. Deixa eu acrescentar mais outra coisa que eu considero bastante importante aqui. Sabe, quando a gente estuda os evangelhos, quando a gente estuda principalmente o Evangelho de João e as palavras de Jesus Cristo, e se você ler o capítulo 14, o 15, 16 do Evangelho de João, você vai descobrir que todas as vezes que Jesus se refere à pessoa do Espírito Santo, ele sempre faz uma referência a uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é Ele. É Ele. E isso a gente pode ver aqui. Vamos ler 2 textos. João capítulo 15, está aí na sua tela. João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa é uma passagem. Ainda nós temos uma outra, que você pode ler comigo, São João capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele... Você está vendo aí? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. Ele. A expressão, esse pronome pessoal, aqui nesses 3 capítulos de João que eu me referi, São João 14, 15, 16... aparece 24 vezes Jesus Cristo se referindo ao Espírito como Ele, um ser pessoal. Isso já ajuda você? Bem, há uma outra coisa que é importante a gente falar sobre pessoa. Vamos pensar numa pessoa. O que caracteriza uma pessoa? Quando a gente pensa numa pessoa, existem 4 características de uma pessoa. Veja aí na tela essas características. Primeiro é vontade. Segundo, inteligência. Terceiro, poder. Quarto, capacidade de amar. Vou repetir. Vontade, o Espírito Santo tem vontade, uma pessoa, ela tem vontade própria. Segunda, tem inteligência, tem uma mente. Terceira coisa, tem poder. E quando você vai ao dicionário, você descobre que poder é autoridade. Autoridade é capacidade para realizar. A pessoa que tem autoridade tem controle, pode dominar. Isso é poder. E o terceiro aspecto é amar, capacidade de amar. Agora, eu vou colocar aqui para você, na tela, isso de maneira mais clara com passagens da Bíblia. Vamos ver juntos? Primeira passagem é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus tem conhecimento. O Espírito de Deus tem uma mente que conhece as coisas de Deus. Vamos para outra passagem? Diz assim, vontade. Olha só, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, versículo 11. Você viu? O Espírito Santo, ele faz o que ele quer. É importante você entender isso. Faz como lhe apraz, como quer. Vamos ver, mais outra passagem, agora a mente. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O outro texto, Atos capítulo 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O Espírito Santo tem uma mente inteligente. Ele sabe o que quer. Tem vontade própria. Tem mais uma coisa importante a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Você deve estar anotando aí essas passagens, não é? Anote, você vai precisar delas depois. Romanos capítulo 15, versículo 30 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Amor do Espírito. Você entendeu? O Espírito ama. O Espírito ama. Veja outra coisa a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele comunga. A comunhão tem a ver com relacionamento. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu nem toquei ainda no assunto da Trindade aqui. Não vou falar muito sobre isso hoje, mas vocês viram que o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo como alguém que tem comunhão. Comunhão é que se relaciona. Uma força, uma energia, um poder, uma água, uma luz. Não se relaciona com ninguém. Não conversa com ninguém. Não interage com ninguém. Isso é apenas uma característica de um ser pessoal. É isso. Isso é o Espírito Santo. Mas eu tenho outro texto para você. Efésios capítulo 4, versículo 30. Aparece aí na tela e você pode acompanhar comigo. Diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Viu, gente? Você não pode entristecer uma luz, um vento. Você não pode entristecer a água. Você só entristece uma pessoa. Você pode entristecer o Espírito Santo. Só esse verso dá para a gente conversar muita coisa aqui sobre o Espírito. Mas outros textos. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Leia comigo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Veja, Atos 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Você viu? Você pode ultrajar, mentir, entristecer o Espírito Santo. Pode fazer tudo isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Anote aí, esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo é uma pessoa.
você interage com esta pessoa, você se relaciona com ela, ele age sobre você, não apenas como um vento, ele age com você e atua sobre você e influencia a sua vida como uma pessoa, fala com você, ensina você, instrui você, tem comunhão com você. Entendeu isso? Mas tem um outro ponto. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Falei, o Espírito Santo é uma pessoa, mas não é apenas uma pessoa, é uma pessoa divina. E a gente vê também na palavra de Deus estas coisas. O Espírito Santo é chamado de Deus. Atos capítulo 5, já mencionamos esse texto, mas é bom relembrá-lo mais uma vez. Vamos ler juntos? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Anote aí, está falando do Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Agora veja o que Pedro continua dizendo. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentistes a Deus. Mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Pedro chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E eu quero colocar aqui para você, novamente na tela, alguns atributos divinos. E todos os textos se referem à pessoa do Espírito Santo. Vamos ver agora? Lucas, capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo é onipotente. Outro atributo de Deus. O Salmo 139, os versos 7 a 10 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito é onipresente. Essa é uma característica divina. O Espírito Santo está em toda parte. Você não pode se esconder do Espírito Santo, ninguém pode. Tem outra característica, veja aí. Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pelo Espírito eterno. O Espírito Santo é eterno, Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Como eu disse, o Espírito Santo é uma pessoa, mas nós precisamos mais. Nós precisamos de alguém que seja Deus. É isso que Jesus Cristo ofereceu para nós. Há uma outra coisa que você deve levar em consideração a respeito do Espírito Santo, é que as obras do Espírito Santo também são obras divinas. Vamos ver também isso? Eu coloquei esses textos aí para a gente correr um pouquinho mais, são várias passagens da Bíblia. Vamos ler. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele cria. Ele esteve presente na criação. A Bíblia fala que o Espírito Santo parava sobre a face do abismo quando na criação. Um outro texto importante é São João, capítulo 3, e o texto está aí. Em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O Espírito de Deus, amigos, ele não somente cria, ele recria. Essa recriação acontece no novo nascimento. Sabe, nós viemos da criação. Deus criou a raça humana, mas depois do pecado, todos nós, todos os seres humanos precisam passar por uma regeneração. Essa regeneração que Jesus Cristo falou a Nicodemos: você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que passar por essa experiência. É essa experiência de regenerar, é essa experiência de recriar, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo faz. Veja esse outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós tomamos a Bíblia, precisamos saber que a Bíblia foi escrita por homens, conforme foi apresentado aqui no texto, mas foi a inspiração do Espírito. Foi o Espírito agindo sobre a mente dos homens para que eles escrevessem a vontade de Deus neste livro, a Palavra de Deus. Bem, eu quero concluir a minha fala voltando aos textos que eu li no início. E eu vou colocar aqui na tela para você me acompanhar. São João, capítulo 14, versos 16 a 18, a gente não vai ler todos os detalhes dos versos, mas eu quero chamar a sua atenção para esses dois textos, do Evangelho de João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E esse verso 23 também é importante. O meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. O que eu quero dizer aqui para você? O que eu quero acentuar aqui para você com esses versos? Primeira coisa, a Trindade. Você observou a Trindade quando Jesus Cristo fala: eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. São 3 pessoas. Só nesse verso resolve o problema da Trindade, de 3 pessoas. Mas também esses versos que eu li falam de uma outra coisa importante. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Você entende, amigo? Quando o Espírito Santo vem, toda a Trindade se manifesta na vida da pessoa. Jesus Cristo disse: viremos e faremos morada nele. Você entendeu? Viremos e faremos morada. Agora, raciocine comigo. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Sabe o que ele está querendo dizer? Que nós precisamos de uma pessoa. Um órfão precisa de um pai. Quando você está em necessidade, você precisa de uma ajuda, não de uma energia, não de uma força elétrica, não de um vento soprando. Você precisa de alguém ao seu lado. Paracletos é alguém ao lado. Esse é o Consolador que Jesus Cristo prometeu para mim e para você. O Espírito Santo é uma pessoa poderosa, porque nós precisamos de alguém com poder para estar conosco. E é isso, e muito mais, que Jesus Cristo prometeu para mim e para você. Aceite hoje este presente. Peça o Espírito Santo para estar na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite para alguém que está sozinho. Os pastores falaram aqui de pessoas com depressão. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu um ente querido e precisa de consolo. O Espírito Santo pode vir a você.
Eu estou falando nesta noite para alguém que precisa de força para vencer os pecados. O Espírito Santo virá, vai se apropriar de você se você permitir e vai tornar você uma pessoa melhor. Peça ao Espírito. Jesus já prometeu. Sua promessa já foi cumprida. Você só precisa pedir e Ele virá para você. Ore comigo agora. Eu vou pedir para que Deus envie o Espírito Santo para você agora, dentro do seu contexto, da sua necessidade. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai que estás nos céus, é maravilhoso ouvir a promessa de Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo para os seus filhos. E possivelmente eu esteja falando com alguma pessoa aí, no seu sofá, na sua casa, no seu computador, no seu celular, que busca ajuda, que busca conforto, que busca poder, que quer segurança, que quer uma companhia. Envia, Senhor, o Espírito a esta pessoa agora. Que pela fé, este teu filho, esta tua filha, possa encontrar apoio, possa encontrar ajuda, auxílio, segurança em tempo presente. Envia, Senhor Pai, querido Pai, o teu Espírito, porque quando o filho pede, o Pai responde. Jesus Cristo pediu, e a palavra de Deus diz que todas as coisas Deus quer dar para nós, o melhor Ele quer nos conceder. Concede, ó Pai, este teu poder aos teus filhos agora, na pessoa do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.